Olá pessoal, conforme prometido, hoje aqui a aula sobre mente, corpo e a relação com o estresse, do ponto de vista mental, do ponto de vista fisiológico, e é uma ideia que eu tenho pensado já há bastante tempo, e em virtude das solicitações, dos vários pedidos que as pessoas têm feito até mim, eu pensei relativamente aí poder aplicar os conhecimentos psicológicos e gradativamente conhecimentos médicos para ajudar as pessoas, porque eu acredito muito realmente na medicina que tenha como proposta a promoção da saúde, promover saúde, gerar saúde, prevenir doenças e não só o tratamento. É lógico que o tratamento tem importância, como no vídeo anterior, a gente viu a importância que tem o tratamento não só para os transtornos mentais, para a questão da saúde física e mental. Fundamentalmente é importante que a gente possa ter tratamentos que sejam eficazes, que sejam importantes para ajudar as pessoas. No entanto, a gente pode realmente ajudar, e essa é a minha contribuição, as pessoas para que possam realmente conhecer mais a fundo a forma pela qual compreende os seus pensamentos, as suas emoções, a sua mente, especificamente falando, e o efeito que isso tem a nível fisiológico, a nível corporal. Pois bem, então eu preparei uma aula ainda que muito branda, muito rápida, com princípios muito básicos sobre saúde mental, sobre a nossa forma de pensar, de sentir, de se relacionar e a relação que isso tem com o nosso corpo. Partindo do pressuposto agora do estresse, da ansiedade, para a gente entender um pouco a relação. E eu preparei algumas coisas aqui nesse quadro e vou escrevendo para vocês terem uma ideia sobre a importância do estresse. Então, para começo de conversa, é importante que a gente entenda o estresse como um mecanismo normal, fundamental à nossa sobrevivência. Isso faz parte da nossa sobrevivência humana, é comum também em outros animais, mas é uma espécie de sistema de alarme que nos ajuda e que nos informa a respeito de um estímulo externo ou interno que de alguma forma nos coloque sob uma situação de ameaça ou perigo, conforme eu coloquei aqui. Então o estresse realmente ele tem essa conotação de um perigo, sempre um perigo que não necessariamente é real, concreto. E a gente vai entender que o perigo pode ser imaginário, para nossa mente pouco importa, ou que seja um perigo real, que ofereça risco à saúde ou muitas vezes a iminência da própria morte, da desintegração de alguma forma. Mas o estresse, de alguma forma, ele pode ser entendido então como perigo, como ameaça e que vai gerar automaticamente, disparar esse sistema de alarme, como nós estamos vendo aqui. O sistema de alarme ele tem que funcionar de uma forma muito limitada, com começo, meio e fim. E automaticamente se espera que as pessoas, passado a situação de ameaça ou perigo, que possam realmente desativar esse sistema. Mas nem sempre é assim, a gente sabe. Tem pessoas que têm um grau de ansiedade normal, adaptativa, ela tem uma função adaptativa, obviamente porque ela nos coloca diante de uma situação de perigo, ameaça, como eu falei, mas nem sempre as pessoas conseguem desativar esse processo. E elas perduram ao longo do tempo. Por isso, dois critérios são importantes: a duração e a intensidade de toda e qualquer emoção, toda e qualquer condição, inclusive o estresse. Então é importante que a gente possa entender que existe, de certa forma, um bom estresse. O que é um bom estresse? É uma situação que nos prepara para uma situação de perigo ou ameaça e que coloca o nosso organismo, a nossa mente em prontidão para uma luta, para uma espécie de luta, ou fuga, ou até mesmo congelamento. Então são três opções, vamos dizer assim. A gente precisa enfrentar o medo, o perigo, ou nós vamos fugir daquilo que é ameaçador. Pode ser uma prova, pode ser uma situação que nos ameace, que provoque medo. E volto a dizer, um medo que é concreto, que existe um perigo real, mas para esta pessoa, mesmo que seja imaginário, sempre para a pessoa é real. Não adianta a gente falar isso, não precisa ter medo, não precisa ficar assim, não precisa ficar ansioso ou ansiosa, isso não tem efeito nenhum. Então é importante que a gente entenda que para aquela pessoa em particular é real, e isso acontece realmente na mente dela. E com efeitos fisiológicos, tanto do ponto de vista cerebral e o resto do corpo.
ativação de diversos hormônios, diversas glândulas, diversos órgãos do nosso corpo, por exemplo, sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, sistema endócrino, né? A questão hormonal entra em jogo, um dos hormônios importantes também aqui do estresse, não é o único, mas é importante, que é o cortisol, que liberado na corrente sanguínea e a longo prazo tem a tendência a gerar alguns adoecimentos. Então o estresse, ele é um mecanismo normal, mas precisa ter uma duração limitada. Não pode se estender ao longo do tempo, tanto em nível de intensidade quanto de duração. Então é importante que a gente possa entender isso. E eventualmente algumas pessoas vão precisar realmente de um tratamento medicamentoso, farmacológico, psiquiátrico ou psicoterápico. A psicoterapia tem uma importância fundamental também, que pode andar paralelamente ao tratamento psiquiátrico, ao tratamento médico. Então, de uma forma muito simplista para a gente entender. Importante lembrar, primeiro passo, estresse. Mecanismo normal de sobrevivência. Não tem como se livrar dele. Tem como amenizá-lo e tem como aprender a desativar. Uma das formas, e a gente vai conversar muito aqui nesse curso, não hoje é só um aperitivo, uma aula aí gratuita para todos vocês, para que a gente possa aprender a ter um autoconhecimento maior sobre a nossa mente e sobre o nosso corpo. Por que isso é tão importante? Porque à medida que a gente tem recursos e ferramentas de autoconhecimento mental e de como a gente vai entendendo a forma pela qual o nosso corpo reage às emoções, fica muito mais fácil a gente entender que aquela situação não é eterna, não precisa ser para sempre. Ela tem um tempo para acontecer, começo, meio e fim, e se espera que esse ciclo de maior estresse, de ansiedade, possa ser desativado. E isso é possível acontecer diante de uma intervenção não farmacológica? Olha, muitas pessoas conseguem isso, até com a ajuda de psicoterapia, de ajuda psicológica. Outras pessoas, por um processo grande de autoconhecimento e com recursos emocionais, conseguem realmente avançar um pouco mais em relação a isso. Ok? Então, estresse, volto a dizer. Relação direta com um perigo ou ameaça, não precisa ser real, imaginário. Lembrando que o que é imaginário sempre é real para aquela pessoa, porque ela vivencia aquela situação. Qual é a maior dor do mundo? Sempre costumo dizer isso. A maior dor do mundo sempre é a nossa, porque a gente sempre enxerga o mundo a partir da nossa própria perspectiva. É impossível se colocar na perspectiva do outro. É importante que haja empatia, por exemplo, mas mesmo assim é muito difícil saber o que o outro literalmente sente, vivencia, tanto corporalmente quanto psiquicamente falando. Então o estresse, sensação de ameaça, de perigo, que vai fazer acionar um sistema de alarme, uma espécie de radar que a gente precisa ligar, mas desligar. Então imagine uma pessoa, por exemplo, com um nível de estresse acentuado, duradouro e que nunca desliga esse radar. Vocês acham realmente que essa pessoa vai conseguir relaxar na hora de dormir? Então talvez tenha problemas de insônia, talvez tenha uma ansiedade que seja muito prolongada, muito estendida no tempo e com uma intensidade muito grande. O que vai fazendo com que essa pessoa tenha sofrimentos importantes a nível psíquico, a nível físico, fisiológico, com todo um desdobramento fisiológico e que obviamente pode acarretar um ou mais transtornos gerando doença. Então, estresse tem uma ligação direta com essa sensação de ameaça que vai disparar o sistema de alarme e uma das emoções que está por trás disso é o medo. E o medo precisa ser falado, o medo precisa ser elaborado psiquicamente. Nós precisamos encontrar palavras e recursos para simbolizar o medo. Nós tratamos a ansiedade, cuidamos da ansiedade até do ponto de vista médico, farmacológico, com uma intervenção química, um medicamento, né, para agir aí no cérebro, nos neurotransmissores, de alguma forma, para que haja uma redução desta ansiedade. Isso é possível e existe tratamento para isso. Mas é importante que a gente possa entender que muitas vezes o que está por trás desta ansiedade, desse nível de estresse, tem a ver com uma preocupação e com um medo. O medo é a emoção mais basal, que perdura aí e tem uma relação direta com a insegurança.
uma sensação de desamparo maior, que todos nós de alguma forma vivemos, especialmente numa época como a nossa, avistando aí a possibilidade de uma maior esperança, né, com a pandemia, embora a gente está aí com uma nova variante, mas enfim, ou seja, o medo e a insegurança fazem parte, especialmente potencializando na época que a gente está vivendo de pandemia. Então é importante que se entenda isso. Existe o medo, existe uma insegurança e que podem ter uma relação direta com a ansiedade. Lembrando que essa ansiedade que vai gerar esse estresse aí é uma ligação muito grande com o futuro, aquilo que nos ameaça, aquilo que nos representa um perigo, e volto a dizer, um perigo real ou imaginário. Outra coisa importante diante disso é que o medo vai ativar esta ansiedade, como eu disse, que é uma emoção, que é uma condição muito voltada, vou até escrever aqui, ao futuro, não é mesmo? A ansiedade também, ela tem, e na grande maioria das vezes, ela está muito intimamente ligada com uma condição que vocês já conhecem, que é a depressão. Ou seja, primeiro a pessoa fica mais irritadiça, tem uma irritação muito mais proeminente, muito mais evidente e que pode culminar com sintomas depressivos. A depressão, comumente falando, no senso comum, se assemelha muito a sinais de tristeza, por exemplo, alterações de apetite, sono. Isso existe também. Mas existem várias formas de depressão onde os sintomas de ansiedade podem funcionar como gatilho, né, como se fosse um transtorno primário que vai gerar, muitas vezes, esse transtorno aí, a depressão. Tá? O que eu quero dizer para vocês, para ficar claro, é que a ansiedade pode ser um dos sintomas, uma das condições que podem funcionar como disparador para um quadro depressivo. A relação, muitas vezes, é íntima entre essas duas condições. Então, lembrar que a ansiedade é uma condição normal, assim como o estresse, uma condição com começo, meio e fim, e que é fundamental que a gente possa desativar esse processo. Uma das maneiras de desativar esse processo é, volto a dizer, ter um grau maior de autoconhecimento. Psicoterapia ajuda muito, uma boa análise, a questão ligada aos medicamentos tem uma importância, especialmente se tiver privação de sono. Nós, com a pandemia, a gente teve uma dificuldade muito maior, das pessoas não estão dormindo direito. Então tem alterações de sono, transtornos de sono, muita insônia, compulsões alimentares devido ao estresse, um sofrimento antecipatório de situações que nós não temos o controle. Então muita gente não consegue dormir porque fica sofrendo por antecedência e vai tentar buscar válvulas de escape para esse estresse. E que às vezes vira uma bola de neve. Então você tem medo de sentir essas ameaças, essa sensação de perigo, que pode evoluir às vezes por uma crise de pânico, um estresse agudo, ou ainda o estresse crônico, que se chama aí a síndrome de burnout, né? Ou seja, um esgotamento profissional, um estresse crônico que vai evoluindo, né? E deixou de ser um estresse com começo, meio e fim, em situações onde a gente precisa se adaptar. Esse estresse é normal, é saudável, é importante que a gente sinta. Voltando a dizer, a duração e a intensidade são critérios importantes para a gente se dar conta. Então, desativando esse processo, que nem sempre é fácil, mas é importante a gente se dar conta, falando sobre isso e entendendo como estas coisas funcionam mentalmente e fisicamente. Uma das coisas que eu sempre me preocupei, sempre estudei do ponto de vista psicológico e também médico, agora gradativamente acrescentando conhecimento médico, aprofundando, mas eu sempre estudei de forma paralela e fui buscar livros, bibliografia, participei de congressos, dando aula em faculdade, em pós-graduação, isso me ajudou a escrever livros. Então, tudo isso, sempre tive um grande prazer em estudar. Então, essa parte médica também me interessou muito e eu fui estudar muitas partes ligadas aí à psiquiatria, às neurociências, juntamente com psicologia e psicanálise. Então, ou seja, o que eu pude descobrir, eu pude aprender, né, é que a mente e o corpo, e como a gente sabe, essa é uma história de divisão binária, uma cisão, que é só uma separação didática. Mas a mente e o corpo fazem parte de uma unidade íntegra, inteira,
e que não há uma divisão. A gente separa por uma questão didática para facilitar o estudo, mas alterações do ponto de vista mental vão ter repercussões a nível físico. Questões de ordem física, orgânica, têm representações mentais. O que significa isso? Tem efeitos psíquicos. Vice-versa, a mente influencia o corpo influencia a mente, há uma ligação direta e íntegra, ou seja, funciona de uma forma muito relativamente harmônica. No outro vídeo que eu fiz, que está nas minhas redes sociais, eu disse a vocês, para quem acompanhou, que existe um princípio médico chamado homeostase. A homeostase é uma tentativa do organismo buscar o equilíbrio. Nunca é um equilíbrio perfeito, completo, linear, mas é uma tentativa do organismo se ajustar e se adaptar diante de estímulos internos e externos. Isso do ponto de vista hormonal, do ponto de vista dos nutrientes, dos íons, de líquidos que circulam nas nossas células e entre as células para fazer aí o metabolismo celular, por exemplo. Tá? Então, é uma tentativa do organismo se ajustar a manter uma certa harmonia ou gerar saúde. Isso faz parte do estresse também, que vai alterar muitas vezes a pressão. Então, você pode ter pressão alta, alterações cardiovasculares, porque na medida que você aumenta a pressão sanguínea, você tem um esforço muito maior a nível cardiovascular. Você pode ter alterações gastrointestinais, não é? Alterações em relação ao músculo. Vamos lembrar o seguinte, o cérebro, por exemplo, é um órgão muito nobre e importante, porque requer muito oxigênio e energia. Quando você sobrecarrega, né, com um estresse muito maior, ele vai, de alguma forma, também, fisiologicamente, ativando outros órgãos e sistemas do corpo. O sistema cardiovascular, gerando mais energia, por exemplo, para os músculos. Né? Retirando o sangue, por exemplo, das extremidades da pele e colocando esse sangue e energia para os músculos. Por que isso é importante? Porque é uma situação de perigo, de ameaça, onde a pessoa precisa lutar, fugir ou congelar. Então, isso tem uma explicação fisiológica e o mais importante, talvez aqui sim, talvez seja o pulo do gato, o X da questão. É muito importante a gente saber que o estresse, por mais que tenha um estresse agudo, numa crise muito específica, mesmo que muitas pessoas que vão evoluir para uma síndrome de pânico, elas acham que vão morrer ou que vão perder o controle, é muito difícil isso acontecer. Porque é importante que a gente comece a entender. Não estou dizendo aqui que realmente a pessoa precisa de ajuda, eventualmente aí um pronto atendimento, um pronto-socorro, vai chegar lá, o médico vai prescrever uma medicação, não é, para que haja uma redução dos sintomas e para que essa pessoa possa se estabilizar psiquicamente e fisicamente. No entanto, é uma crise aguda. Mas quando a gente tem crises agudas e assim, a gente começar a perceber que elas não necessariamente vão durar para a vida toda, isso já é um recurso importante para a gente entender, opa, isso não vai me matar, e isso não vai ser para sempre, é temporário. Então toda crise é temporária, ela é uma crise aguda, às vezes ela pode evoluir e se tornar crônica. Por isso que nós temos sintomas mais agudos e sintomas que vão se cronificando. O que significa isso? Se você descuidar da alimentação, da saúde mental, não fazer atividade física, sedentarismo, é realmente uma pessoa hiper preocupada com o futuro, com o amanhã, tentando ter um excesso de controle sobre tudo, porque a vida realmente não tem controle absoluto, não tem garantias. É óbvio que, à medida que a gente não tem parâmetros e referências, isso aumenta a incerteza, aumenta a insegurança, aumenta a ansiedade. Mas é muito importante que a gente possa realmente se dar conta e tentar, de alguma forma, desativar este ciclo. Então, assim, de uma forma muito básica, são princípios básicos para que vocês possam entender. O estresse tem um começo, meio e fim, e a gente pode desativá-lo de alguma forma com o autoconhecimento, eventualmente com ajuda médica, psicológica. E o objetivo desse vídeo não é eliminar de forma nenhuma ou ignorar a consulta médica ou psicológica.
Se é uma situação crítica, onde você realmente não consegue se ajudar, realmente vale a pena buscar ajuda médica, psiquiátrica, psicológica, para que haja a possibilidade de um tratamento que seja mais efetivo. Mas em linhas gerais, o que eu quero destacar hoje aqui para vocês é que o estresse tem efeitos a nível mental e físico, com repercussões a nível cardiovascular, no sistema digestório e outros tantos órgãos e tecidos que, se nós não cuidarmos e isso for perdurando ao longo do tempo, pode ter efeitos tanto no adoecimento mental e físico. A boa notícia é que a gente pode talvez entender e compreendendo cada vez mais isso para gerar saúde, para promover saúde, para prevenir eventualmente doenças e, se não for possível, realmente tratá-las. Volto a dizer que eu acredito muito numa medicina que promova a saúde, que previna doenças e não só no aspecto curativo de uma medicina que possa realmente ter sua importância, as medicações, um tratamento de alta complexidade, mas para que exista um tratamento de alta complexidade, talvez lá no início houve algum tipo de descuido, desinformação, negligência, onde você não percebeu que tinha algum grau de ansiedade e essa ansiedade te gerava transtornos e efeitos a nível psíquico, a nível mental e corporal. O objetivo, então, desta aula de hoje é mostrar para vocês que, à medida que a gente tem um conhecimento maior sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, de como isto funciona, e no decorrer, o ano que vem, aliás, eu vou preparando, estou organizando algumas aulas para que eu possa disponibilizar para vocês, quem tiver interesse, e aí eu vou explicando cada vez de uma forma mais aprofundada o efeito que isso tem a nível fisiológico e em cada órgão, cada sistema, por que ocorre isso. A importância, por exemplo, do cortisol, não está aqui, né? Vamos colocar o cortisol como um dos hormônios do estresse, que é importante. A liberação da adrenalina, também um outro hormônio que é extremamente importante, né? E que em excesso, eles têm a sua porcentagem no nosso organismo, mas que em excesso vão causando alguns prejuízos a nível físico e que é importante a gente poder cuidar. Há uma ativação, por exemplo, das glândulas suprarrenais que ficam em cima aí dos nossos rins, tem uma importância também na medida que elas têm uma relação direta com outras glândulas, com outros hormônios e que vão tendo a sua importância aí, tá? Tem a nível cerebral, hoje o objetivo não foi explicar tão a fundo isso, mas é um princípio de que a gente precisa se cuidar, precisa encontrar formas aí de relaxamento e, sobretudo, entender que nada é eterno. Tudo dura, tudo tem um tempo de duração. O que é bom e o que é ruim, muitas vezes, né? Ou seja, mas é preciso que a gente tenha recursos e ferramentas para que a gente possa se conhecer cada vez mais o nosso universo mental, o nosso universo psíquico, o nosso universo corporal. E à medida que eu vou tecendo conhecimentos aqui, aprofundando conhecimentos, vou trazendo para vocês e o objetivo do canal aqui é poder ajudá-los de alguma forma. Essa realmente é a minha contribuição a vocês e um presente de Natal, de Ano Novo e de esperança sobretudo, que a gente realmente precisa de uma sociedade muito mais saudável, mais lúcida, mais bem informada, para que realmente isso possa ter uma ação. Não adianta nada você utilizar esse conhecimento ou ficar só pensando se não houver uma ação. Até do ponto de vista mental, cerebral, o cérebro vai entender isso, que uma das coisas mais importantes que pode ter um benefício, um resultado para que isso se solidifique, inclusive na memória, como uma experiência boa, é ter tido uma ação bem-sucedida. E uma ação bem-sucedida como essa começa com essa. Olha, eu sei que esse estresse, essa ansiedade, essa situação de perigo ou ameaça não é para sempre. Eu sei que vai passar. Não estou dizendo que é bom, não é bom. Você viver aquele estado, você acha que nunca vai ter fim. Mas saber que isto pode acabar, que é por um tempo, isso é importantíssimo. E que você naquele momento decidiu agir, fez alguma coisa para sair daquela situação, isso é extremamente importante. Por exemplo, ter feito uma caminhada, andar de bicicleta, correr,
praticar um exercício físico, sair para caminhar, conversar com um amigo, viver aquela situação, sim, de perigo e ameaça, nunca negligenciando, nunca dizendo não preciso ficar assim ou não precisa ficar assim, isso logo passa. Não, isso não tem efeito, né? Eu posso ficar assim, eu posso sentir medo, e eu estou me sentindo estressado, estressada, nervoso, nervosa, com raiva, com medo. Permissão para sentir, mas sobretudo o que eu posso fazer a partir do conhecimento dessas emoções, deste estado psíquico, deste estado corporal. Então, isso sempre implica uma ação, uma atitude. Esta ação tem efeito a nível psíquico, mental, porque você tem uma satisfação em saber que você fez alguma coisa para sair daquele estado, e uma ação motora, porque envolve o movimento, né? Você fez alguma coisa, você teve que agir perante aquela situação que te deixava paralisado de alguma forma. Isso é extremamente importante. Não significa negligenciar os sentimentos ou que você esteja sofrendo. E eu volto a dizer, e eu respeito muito, porque eu atendo meus pacientes, eu sei como é. Não é fácil sair de uma condição como essa. O primeiro passo é reconhecer e se permitir a viver aquela condição, que é importante, nunca negligenciando ela. Isso é frescura, por exemplo, ou não precisa ficar assim, homem que homem não chora, não precisa ter medo, sai dessa cama, vai se divertir. Nós sabemos que não é assim. Reconhecer o seu estado, reconhecer o nível de estresse, de exaustão, que você tem, o corpo realmente está cansado. Uma exaustão normal e saudável tem começo, meio e fim. Você dorme, descansa e realmente depois volta às atividades. O nível de energia tende a voltar quando tudo está bem. Mas se cai energia, se existe muita irritabilidade, insônia, compulsão alimentar, compulsão sexual, outras formas de busca de alívio por um estresse, por uma tensão ou por um sentimento de vazio que está na base, algo importante começa não tá bem, algo está errado, algo está desajustado, e isso precisa de cuidado. Primeiro, autoconhecimento, e aqui talvez essas informações possam ajudar vocês muito nesse sentido, para que haja a possibilidade de construção de uma saúde mental e física. Muito obrigado a vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com as pessoas, com os amigos. Esse é o meu objetivo, levar conhecimentos, levar de alguma forma uma experiência psicológica e gradativamente com conhecimentos médicos para ajudar as pessoas a viver de uma forma melhor. Para quem já me conhece e para quem não conhece ainda, eu particularmente tenho um interesse muito grande por essas duas especialidades, a neurologia e a psiquiatria. E sempre, na medida do possível, estudei neurociência e isso virou livros, tema de palestras, de aulas, na pós-graduação especialmente, quando eu viajava bastante, antes da pandemia. E isso tem me fascinado cada vez mais, sempre tenho muito prazer em cuidar das pessoas, porque acredito muito nisso. Então, o meu papel hoje aqui é de ajudá-los de alguma forma a gerar saúde, a prevenir eventualmente alguma doença, mas também buscar ajuda quando necessário em profissionais que vocês possam realmente se sentir confiantes para que essas pessoas possam encaminhar vocês da melhor forma possível. Tá? É nesta medicina que eu acredito, é nesta aposta, nesta oferta de conhecimento, de saber e que realmente possa fazer diferença. Obrigado a todos vocês, um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Até a próxima!